Bom dia a todos. O essencial a gente não enxerga com os nossos olhos físicos. Aquilo que é mais importante, nós não conseguimos ver. Antoine de Saint-Exupéry já dizia isso, não é? O essencial é invisível aos olhos. Então, amor, bondade, verdade, lealdade não são visíveis, mas a gente pode sentir e nos faz muito bem. E inspiração é isso. Nós sentimos, mas não vemos. E eu te pergunto, você já inspirou hoje? Nos dois sentidos da palavra. Inspirar, de respirar, porque às vezes nós fazemos isso tão mecanicamente que nem percebemos esse gesto tão poderoso que nos dá a energia vital. Então, convido você para fazer isso aqui agora comigo, intencionalmente. Coloca a mão no seu coração, puxa o ar bem devagar e segura por 2 segundos e depois solta novamente. Comigo no 3. 1, 2, 3. De novo. É bom, né? Mais uma vez. Isso nos causa conexão com o momento e a nossa mão, ela também tem o poder do afago. Vocês já repararam que os jogadores de futebol levam a mão na cabeça quando perde uma jogada, um gol, e os torcedores também? É porque alguns estudos dizem que, nesse momento, eles estão buscando o afago de uma mãe. Então, eu também te pergunto, você já inspirou as pessoas hoje no sentido de motivar, de mostrar caminhos, de influenciar? E a resposta é sim. Você já inspirou pessoas hoje, porque até os mais introspectivos, segundo pesquisas, inspiram milhares de pessoas ao longo da vida. Tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá que diz que, se você quer transformar o mundo, entre na sua casa e ame a sua família. E um provérbio popular que meu marido Wellington, que deve estar aí, também sempre diz que ninguém é tão pobre que não possa ajudar alguém e ninguém é tão rico que não precisa ser ajudado. E nós somos o amor materializado, nós que somos as pontes que unem, o farol das pessoas, o refrigério. O mestre dos mestres disse: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. E em tempos de trevas é que as luzes brilham mais, e onde não há sabor é que o sal pode salgar. Então, nós estamos no ambiente ideal para sermos esses agentes. Dentro do tema Construindo o Amanhã, eu falo sobre qual direito te inspira a defender a Constituição Federal. Eu escrevi o livro Mães que Curam. Estou concluindo um livro que se chama Do Lucro à Violação, que fala sobre a colisão entre as liberdades digitais e a proteção das crianças e dos adolescentes na era digital. Um assunto que o Supremo tem também trazido com muito zelo. E esses são os direitos que me inspiram a defender a Constituição Federal. Essa corte tem exercido um papel de justiça social fundamental. Como mãe, solo, eu enfrentei desafios, julgamentos e até uma depressão. Para além de mim, a pesquisa de orçamento familiar diz que mais de 50% dos lares no Brasil são sustentados por mulheres. Temos mais de 11 milhões de mães solo no Brasil. E esses lares, eles estão expostos à maior pobreza, à menor renda, à mais violência e à menor escolaridade. Essa realidade reforça a importância do STF. O direito, muitas vezes, é o pai, é a mãe, é o irmão. Onde há uma lacuna na família, o direito age. E exemplificando, o STF teve que dizer que orgulho ferido não justifica. A vaidade de um homem não justifica um feminicídio, quando decidiu proibir a tese da legítima defesa da honra. A Lei Maria da Penha, que já está em vigor há mais de 2 décadas e ainda é desrespeitada. O STF garante que ninguém pressione uma mulher a abrir mão
dos seus direitos e dos seus filhos. Outro ponto que eu acho necessário trazer aqui também é o que as organizações e o STF têm para aprender com as mães, com as mulheres. O gerenciamento de múltiplas tarefas, a sustentabilidade. Ei, proteja o meio ambiente. Logo na minha vez de ser avó, nós vamos ter que mudar de planeta. Vou ler um trecho de 2 cartas de minhas filhas no meu livro, só para ilustrar. Esse livro tem 7 capítulos. O 7 é bastante simbólico, porque são 7 atitudes para acertar como mãe. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Então, o 7º é para o descanso das mães. E o 8º é o testemunho das minhas filhas. E elas escreveram cartas dos corações das filhas. A Cássia, mais velha, escreveu assim: assim viemos para Brasília, uma mulher, uma adolescente e um bebê de colo, as 3 mosqueteiras. Para mais um capítulo dessa linda jornada, uma metrópole com todas as suas oportunidades e 3 desafios: criar a Elô, terminar de criar a Cássia e ser aprovada em outro concurso que trouxesse estabilidade. Nosso relógio estava rodando e nosso tempo era breve para tantas expectativas. Depois de mais batalhas ensinando um bebê a dar seus primeiros passos e uma adolescente a encontrar luz, mesmo nos dias mais nublados, essa mãe conseguiu a sua tão sonhada aprovação. Era servidora pública federal estável, podia enfim respirar. Ou não. Ainda tinha uma estrada esburacada e íngreme pela frente. Ser mãe para suas 2 filhas e compensar os dias dedicados ao seu crescimento profissional. Havia muito para restaurar. Ainda não era tempo de descanso. A vida de mãe é exatamente essa. Depois de um dia fatigante, quando todos se deitam, ela continua, porque sem a dedicação dela, ninguém pode dormir. Então ela simplesmente esquece do seu cansaço, pede forças para Deus e se doa completamente. Exatamente dessa forma, você seguiu em frente, incansável, invencível e inabalável. E quando o sol parecia se esconder por meses, quando tudo estava em ruínas e a esperança era a pálida lembrança de outra vida, você se levantava, pegava a Elô nos braços e me segurava pela mão, dava um sorriso de resiliência e seguia caminhando rumo a um futuro melhor. Eu te agradeço por tudo que você sacrificou para nos criar, nos alimentar o corpo e a alma, nos forjar como seres humanos que somos hoje. Devo tudo a você. Obrigada, mãe. E a Heloísa escreveu: acho que tem coisas que as mães fazem pelos filhos, abrem mão de coisas que nós nunca vamos imaginar e nem vamos saber. Você, por estar aqui hoje de pé, é muito forte, por isso, e venceu palavras que tinham tudo para te derrubar. Quando vier pensamentos do passado para tentar te parar, lembra do quão forte você foi e que tudo isso já foi vencido. O importante é você nunca parar ou desistir e sempre cultivar amizades e pessoas que te fazem bem. Me faz bem ver você bem, com amor, Heloísa. Todas as vezes que eu leio, eu me emociono, porque, sinceramente, eu não sei como nós conseguimos chegar juntas. Éramos nós 3, e eu uso uma expressão do Nordeste e do Centro-Oeste, né? A mãe engarrancha os filhos na sua cintura e se coloca diante de uma montanha e tem que escalar várias montanhas. E ali a gente chegou ao topo, chegamos aqui no STF, e cada um chegou ao seu modo, com as suas dificuldades e com o acolhimento que nós recebemos aqui, respeitando a nossa história. Os tempos são difíceis. Os tempos que Zygmunt Bauman chama de modernidade líquida, né? Relações cada vez mais superficiais, as redes e os algoritmos nada neutros estão aí para acessar fraquezas e causar cada dia mais divisão e mais solidão. Mas, já caminhando para o final, meu pai, Sebastião Paraíso, sempre diz que quem tem passado tem presente e tem futuro. E ele fala isso para nos lembrar da criança que nós fomos, idealistas, sonhadoras, porque isso nos dá força no presente e nos ajuda a projetar um futuro. Jeremias, um profeta no meio do caos, também disse
quero trazer à minha memória as coisas que me dão esperança. Na mesma linha, Augusto Cury fala dos pensamentos, a importância dos pensamentos. Os pensamentos que matam, os pensamentos killer, e os pensamentos que nos dão força, os pensamentos soft. Salomão Sábio disse, assim como o homem pensa, assim também ele é. Eu gosto muito de um texto de Guimarães Rosa, que diz de A Hora e a Vez, de Augusto Matraga, que diz assim, reze e trabalhe, como se fosse um dia de capina, com o sol quente, que às vezes demora muito a passar, mas sempre passa. E nós ainda vamos ter um bocado de alegria, porque cada um tem a sua hora e a sua vez. Você também terá a sua. E finalizo com São Bento. Ora et labora. Oremos. Orar primeiro, porque isso nos conecta com a fonte da nossa inspiração, de onde vêm todas as coisas boas. E trabalhar para que nós possamos exercer o nosso papel de agentes de transformação nessa nossa janela de oportunidade. Eu agradeço a todos.